Lutas contra a carne e o sangue, e junto contra os espíritos malignos, que muitos não o conhecem e ou ignoram, pois hoje vamos falar dos Cavaleiros Templários. Uma história e fatos lindos que em uma época já tivemos homens guerreiros que jamais podiam se render em um campo de batalha. Tudo começou quando todo peregrino, cristãos, ricos ou pobres, quisessem ir até a terra de Canaã, em Jerusalém. Além que, naquela época, que não tinham carros, aviões, etc., como conhecemos hoje, as estradas e mapas ainda obscuras e desconhecidos, com difícil acesso, era uma missão quase impossível para muitos, porque encontravam nesse trajetos ladrões, estupradores, assassinos e outros povos que não aceitavam a religião cristã, sendo algum deles os pagãos, e principalmente os persas. Não há um conceito em comum, porém, alguns historiadores que relatam que o ano que começou foi em 1095, que em 1099 foi nesse ano que a primeira vez que a Terra Santa foi conquistada contra os muçulmanos, que consequentemente tornando o assento do cristianismo. Dito isso, alguns nobres os franceses, se reuniram e formaram uma ordem que tinha um voto de não recuarem em um campo de batalha, quando fosse necessitado a exercer a sua legítima defesa, a dos peregrinos e até no final do seu destino a Jerusalém, em nome do cabeça, o Cristo. Esses templários tinham dois pilares, sendo uma religiosa e a outra militar, pois a primeira realizava votos para a pobreza, a castidade e a obediência, sendo já a segunda realizava votos para proteger os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém. E essa empreitada falada chamava as Cruzadas. Foram várias, entre baixa e alta. Esses cavaleiros guerreiros, além dos problemas de termos saqueadores, ladrões, etc. na época, porém também o maior problema era a investida dos muçulmanos que invadiam e muitas vezes destruíram os templos cristãos e lugares santos que, principalmente os católicos, reconheciam e reconhecem até hoje. E não podemos esquecer que antes dos templários, os peregrinos e outros viajantes eram atacados, roubados, estuprados e assassinados por esses caminhos até a Jerusalém. Então vamos dar uma ordem cronológica ao nosso vídeo. No ano de 1120, sob o comando do rei de Jerusalém, o Balduíno II, fez um apelo para outros reinos e cavaleiros, principalmente os cristãos, e assim desse modo ficou 10 anos, porém, muitos sem relatos e documentos a serem estudados, sendo o segundo precursor foi o São Bernardo Claraval, que na sua biografia um santo católico. Vamos abrir um momento de observação e reflexão sobre esse rei o Balduíno, que foi considerado um grande homem, honrado, digno, paciente, buscava o conhecimento e sabedoria religiosa, ser o mais justo possível e junto muito temente a Deus, na fé no nosso Jesus Cristo Nazareno, que tentava sempre incentivar e dar bons exemplos para o seu povo e principalmente daqueles cavaleiros que o seguiam. Infelizmente faleceu cedo, por volta aos 30 anos. Uns relatam com 24 anos, com aquela doença muito severa e sem cura naquela época, a lepra, que muitos acreditavam que era um dos motivos que não agradou a Deus, por um pecado mortal, da mesma pessoa ou de um dos seus antepassados, que poderia ser do próprio pai ou a mãe, que ia deteriorando o seu corpo interno e externo. Esse motivo que passou alguns anos usando uma máscara para esconder seu rosto, até a sua morte.
Muitos, e principalmente seus inimigos, tinham o respeito e admiração a esse rei de Jerusalém, o Balduíno, que é infelizmente muito esquecido na história atual. E logo em seguida, o primeiro papa a apoiar foi o papa da época, o Honório II, sendo tendo todo apoio e orientação sobre a única Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O grande santo, o São Bernardo, já relatado anteriormente, que viveu uma época muito conturbada na igreja. Muitas vezes teve de deixar a reclusão contemplativa do seu mosteiro para envolver-se em questões que agitavam a sociedade na época. Foi um pregador, místico, escritor, fundador de mosteiros, abade e também conselheiro de papas, reis, bispos e também polemista, político e tenaz pacificador. Bom, esse grande e respeitado santo aproveitou, usou e conciliou as duas virtudes antigas dos templários, a monástica e a militares. Então, no princípio, era esperado de um cavaleiro ser um monge, com mansidão, prudência e temperância, e já a do outro, a um militar, com a coragem, fortaleza e a justiça, que consequência e resultado desses ambos será o de um digno cavaleiro, que tinha como lema o vigor físico, coragem, lealdade ao grupo e espírito de sacrifício, que infelizmente quase não se vê em homens e seres humanos na nossa época. Um fato interessante é que vale a nossa reflexão, principalmente nos dias atuais tão perturbador de hoje, que naquela época os dignos cavaleiros templários tentavam a não se misturar com os outros cavaleiros seculares, com o intuito a não darem ouvido às conversas mundanas. Porque na época, além dos grandes e dignos monges monásticos da Igreja Católica, havia outros homens que tinham muito interesses para se tornarem um templário. Esses abandonavam tudo, seus bens, mulheres, filhos, riquezas, quando o tinham, ou até mesmo os pobres entregavam suas próprias vidas pela causa, porque acreditavam que com os templários poderiam expiar todos os seus pecados, principalmente os seus pecados mortais, e o seu passado vergonhoso, quando estiverem de frente, de face a face ao nosso Jesus Cristo de Nazareno, no momento da sua morte. Dito isso, acreditando ou não, fato que esses guerreiros cavaleiros templários, naquela época, grande maioria eram humildes, obedientes, castos e honrados em suas missões. Claro, não podemos ignorar o fato que há registro que, ou por influência religiosa ou por questões políticas e ideologias, tinham regiões, mesmo esses cavaleiros que chegavam a dar suas vidas pela causa, mesmo assim existiu povos, uma parcela pequena, mas tinha que não gostavam desses grandes guerreiros. Alguns, o cerco de Antioquia, que comprovem isso. Os persas que seriam os antepassados dos muçulmanos de hoje. Apesar que a palavra persa vem da região que seria o Irã de hoje. Ia tomar cidade que estava sob o controle dos cristãos católicos da época, pois estava em maiores números, mais homens, mais armas e etc. E observado isso, em requisito de coragem e honra, os próprios templários fizeram barreiras com seus próprios corpos, para tentar retardar a entrada desses muçulmanos. Outros, como uma outra derrota que os templários tiveram contra os persas, que no final já derrotados, sobraram por volta de 280 soldados templários, e os muçulmanos deram uma única chance para esses cavaleiros continuarem vivos. Eles só precisavam negar sua fé cristã, negar o Jesus Cristo, negar o catolicismo e se converterem a uma nova religião e fé. Tinham que ser ao mundo islâmico. Todos esses nobres cavaleiros templários, os 280, foram sacrificados e mortos, pois preferiram a morte a do que
negar sua fé de Cristo. Esse fato histórico também são encontrados em documentos islâmicos. E com isso, essas lindas histórias e fatos contadas de boca a boca, em vilarejo a vilarejo e de reino a reino, os povos, principalmente os cristãos, se identificavam e tinham noção da importância desta ordem, que muitos desde os ricos a os pobres realizavam doações desde roupas, comidas e o dinheiro, para o sustento desses cavaleiros e da sua ordem templária. Existe um símbolo desses guerreiros com os 2 cavaleiros sentados em cima de um cavalo. Alguns historiadores defendem que naquela época tinha poucos cavalos ao comparar com as quantidades dos cavaleiros disponíveis. Porém, já outros defendem que está no registro da Canção de Roland, que nesse registro são 2 cavaleiros, chamados um Roland e o segundo Oliver. O primeiro, a sua biografia contém a ousadia e destemido, sendo já o segundo tentava controlar suas paixões, que as consequências dos ambos seria a coragem, prudência, bravura e sabedoria na sua vida pessoal, espiritual, mundana e principalmente no campo de batalha. De altos e baixos, de conquistas e perdas, tendo grandes percussor no seu início e a decadência no final vinda da própria França, de grande e necessário apoio que tiveram a perseguição vinda do Papa, da Igreja Católica, na época da sua queda. Esses cavaleiros, guerreiros, soldados, foram forçados a se esconderem e fugirem, e uma única nação, único reino que deu um asilo para esses templários, conhecido hoje o Portugal, que mais tarde iriam deixar mais legados positivos para a nossa história ocidental. Como um deles, as grandes navegações pelo mar conhecido como a Ordem de Cristo. Os arquitetos e engenheiros de grandes obras vistos pelo mundo até hoje foram feitas por mãos e criadas por cabeças destes grandes templários. Bom, meus amigos, aqueles que assistiram até aqui, muito obrigado e gratidão, pois já estamos mais de 11 minutos do nosso vídeo. E na próxima iremos abordar os problemas gerados com a ordem dos templários, que era inevitável o seu crescimento, que muitas vezes começaram a ter mais riqueza e poder do que o próprio Estado, governo, que naquela época eram os reinos, que infelizmente começaram as cobiças e trapaças de alguns reis, que consequência foi a queda dos nossos guerreiros templários. Até o próximo vídeo.